Eu quero falar sobre a importância de nós não permitirmos que a vida de Deus que está em nós seja perdida. Nós precisamos entender o poder que recebemos em Cristo Jesus. E nós temos que avançar e não permitir que a fala do mundo, a fala de Satanás, esteja apagando essa vida em nós. Quando a Bíblia fala sobre a nossa mente ficar cauterizada, a cauterização não acontece da noite para o dia. É muito lento e gradativo. Então, todas as vezes que nós temos a nossa consciência de nascido de novo, está falando conosco, e nós rejeitamos essa fala e não obedecemos essa fala. Quando isso acontece, você está cauterizando. Você está em desobediência. Então, aquilo que aparentemente é algo simples, daqui a algum tempo vai ficar muito complicado para você. É muito simples você entender. Todos nós podemos ouvir a nova natureza falando conosco, todos nós. Mas quando você vai dando desculpas, você vai rejeitando aquela fala. Fala simples como: filha, não faça assim, não proceda assim, não haja dessa maneira. Todas as vezes que isso acontece e você vai rejeitando, não vai obedecendo, a sua mente vai ficando cauterizada. Então é muito importante que nessa manhã você comece a, junto comigo, ver nas Escrituras o quanto é importante você fazer de tudo para que a nova natureza que está em você cada vez mais amadureça e cresça. Isso são passos que você vai dando diariamente. Então vamos começar em Tessalonicenses. Glória a Jesus. Vamos pegar a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 1, versículo 5. Então nós vamos ver aqui na palavra de Deus o quanto é importante você manter a integridade da vida de Deus em você. Lá no Jardim do Éden, Adão era luz, perfeita luz, completa luz, e se tornou escuridão e trevas. Hoje, nós temos que avançar para que sejamos perfeitamente luzeiros nessa terra. Que a luz comece a brilhar cada vez mais em mim e em você. E só tem uma maneira: o que ofusca a luz da nova natureza que está dentro de nós? A nossa carnalidade. É por isso que o evangelho da mortificação é um evangelho poderoso. A partir do momento que você nasce de novo, esse evangelho tem que ser colocado em prática na sua vida. E você vai fazendo isso de que maneira? Pela pessoa poderosa do Espírito Santo te ajudando. É por isso que o diabo detesta que a pessoa seja batizada com o Espírito Santo, que é o segundo passo da graça. Você nasceu de novo, é seu direito receber o batismo com o Espírito Santo. Cada pessoa que você ministra a salvação, logo em seguida que ela nasce de novo, você precisa ministrar o batismo com o Espírito Santo. Explicar para ela que é um direito dela orar no Espírito. Quando você vê Paulo falando na primeira carta aos Coríntios, ele começa a falar no capítulo 12, de primeira carta, da primeira epístola aos Coríntios, falando sobre os dons espirituais. O quanto é importante os dons se manifestarem. Mas entre o último versículo e o primeiro versículo do capítulo 13, ele fala: mas existe um caminho.
sobremodo excelente, mais elevado. E ele começa a descrever o caminho do amor, daquele que é amadurecido, que anda na sua nova natureza 100%. Aí ele diz que você pode falar a língua dos anjos, você pode dar o seu corpo para ser queimado vivo. Se você não tiver amor, você será como aquele sino que retine, que bate aquela lata que só faz barulho. Você pode ser um profissional da fé. Ele fala até sobre orar em língua, ser batizado com o Espírito Santo. O problema não é a pessoa ser batizada com o Espírito Santo. O problema está em a pessoa entender que é impossível ela ser diligente diariamente na prática da oração no Espírito e não ser transformada, e não ser mudada. É impossível. É por isso que, quando o diabo não consegue te impedir de ser batizada com o Espírito Santo, ele vai tentar te impedir de praticar a oração em línguas. É essa prática da oração que traz amadurecimento, que faz o seu chamado florescer, que faz você se tornar cada vez mais luz nessa terra. Não é orar de vez em quando, não é orar só na igreja. É outro engano que Satanás traz. Ele diz, olha, você só vai orar em línguas na igreja, na congregação. Quando Deus tocá-lo. Isso é entendimento errado. Nós precisamos ser diligentes na prática da oração no Espírito. Você tem que entender que quando Paulo fala em 1ª carta aos Coríntios 14, ele faz uma diferenciação. Ele começa a dizer que não tem sentido nenhum eu ficar aqui no púlpito nessa manhã orando em línguas, e não ter a interpretação. Na igreja, quando você ora, você precisa de um outro mover, que é a interpretação de línguas. Senão não tem sentido. Porque a oração no Espírito Santo é para edificar a minha vida. Primeiro mover da oração no Espírito é para a edificação da nossa fé. Precisamos crescer e amadurecer. É por isso que existem tantas fraquezas em nós que não conseguimos superar. Porque nós não crescemos, continuamos crianças na fé. Então, nessa manhã, eu quero falar um pouquinho sobre a necessidade de você entender que a vida que está em você de Deus pode ser perdida se você não ser diligente com essa vida. Nós estamos em um tempo onde tudo está dizendo para nós que a volta de Jesus se aproxima. Não vai demorar. Você precisa ser diligente, não ficar distraído com a política do mundo. Não ficar distraído com a economia do mundo. Não deixe o diabo te distrair da verdade que já foi estabelecida. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Paulo começa a dizer, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus. O que é divulgar? É fazer conhecido, é espalhar.
Então, nessa manhã nós temos que ter essa consciência, nós espalhamos, nós anunciamos, nós tornamos conhecido no nosso meio o poder do Evangelho de Jesus.